Lá, pode rodar. Ô, lindão. Muito obrigado. Oi, lindão. Ô, lindão. Ô, lindão. Tudo bem? Vamos lá. Ontem foi um dia de super quarta. Banco Central americano foi lá, como previmos aqui, manteve a taxa. Está entre 4,25% e 4,5% ao ano. Trump gostaria de uma taxa mais baixa, no entanto, as políticas de Donald Trump têm potencial inflacionário. Por exemplo, se ele sobe tarifas de outros países, os produtos vão ficar mais caros. Ah, mas são só os importados? Mais ou menos, porque o produtor, o vendedor nacional, pode também aumentar suas margens. Então, existe isso. Aqui no Brasil, também previmos uma alta de 1 ponto percentual. Agora a Selic está em 13,25%. Vamos para 15, hein, Samão? Então, aí vem o seguinte. Quando o Banco Central termina a reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, eles fazem uma nota. E aí eles já avisaram que pretendem aumentar em mais 1 ponto percentual na próxima. Então a gente está em 13,25. Na próxima, que é daqui a 40 dias, 39 dias, teremos 14,25. E a previsão de inflação, pelo Boletim Focus, está 5,5%. Segundo o Banco Central, 5,2%. A meta de inflação é 3, com 1,5 para cima, 1,5 para baixo. Ou seja, a gente poderia até 4,5. Então a gente está fora. Isso vale dizer que as pessoas estão falando que fecharemos o ano, inclusive o Boletim Focus, em 15%. Quando a gente olha os índices de vários países, porque você tem a taxa de juros nominal e a real. O que é a real? Não adianta eu te pagar, por exemplo, a Turquia tem uma taxa de juros gigante, só que a inflação é maior ainda. Então, o juro real na Turquia, ele é baixo, apesar de ter uma taxa grande. Então, por exemplo, na Turquia a taxa de juros é 45%. Só que a inflação é gigantesca. Então, já perdeu o controle. Na prática, no Brasil você tem um juro real maior, que é a taxa acima de inflação. No ranking de juro real, o Brasil só perde para a Argentina. A Argentina tem uma taxa de juro alta, de 32%, só que a inflação está baixando lá. O juro real na Argentina é de 9,36%. O no Brasil é de 9,18%. A Moneyou faz essa conta. Ela pega a estimativa de inflação para os próximos 12 meses, pega a taxa de juros, faz um menos o outro. Aí, mas os juros altos ferra tudo. Varejo, mercado imobiliário, tomar uma dívida, por aí vai, né? Pessoa física fica tudo mais caro para comprar a prazo, carros, imóveis, bens de consumo. As próprias empresas também têm dificuldade. Por quê? Imagine que o governo te paga, Alba, 13,25 para você ficar em casa. Certo. Aí você vai abrir um projeto lá na linhagem, aí você vai falar, qual que vai ser o retorno? Ah, vai ser 10%. Aí alguém pode falar, não, para ganhar 10% é melhor ficar em casa. É a era dos rentistas que o Paulo Guedes tanto falou. Pois é. E aí eu queria chamar a atenção para um Twitter que eu acho que está preparado, da Gleisi Hoffmann, que eu vou ler aqui. O que a Gleisi Hoffmann passou ontem à noite? Temos? Ela falou o seguinte. O que ela falou? Gleisi Hoffmann, abre aspas, o novo aumento da taxa básica de juros já é determinado desde dezembro pela direção anterior do Banco Central e anunciado hoje. É péssimo para o país e não encontra qualquer explicação nos fundamentos da economia real. Vai tornar mais cara a conta da dívida pública e tal. Aí, ela tomou uma checagem. Opa! Aí um monte de gente começou a checar, então ela está mentindo. Por quê? Porque o Banco Central, desde a virada do ano, o Lula tem mais indicados do que dos governos passados. Perfeito. Então, e a decisão é tomada no dia. Então, é mentira o que ela falou e ela quer jogar a culpa para outro. E aí começou a ter ruídos, inclusive, que ela está sendo cotada para virar ministra. Canhoteiro nunca assume a BO, né? Não assume. O canhoteiro só joga no... Ela vai ganhar um cargo novo. É esse método de checagem que vai ser adotada no Instagram pelo Mark Zuckerberg, que tem no Twitter, e que a turma é contra.
A turma é contra? Opa! A checagem? Não, isso? e quando você checa, normalmente, eu não sabia disso. As pessoas põem as fontes. Então Sim, mostra a exatamente. próprio documento É do isso Banco aí. Central, próprio documento da Folha. Estamos voltando aqui ao vivo na Jovem Pan discutindo como é feita a determinação da taxa básica de juros da Selic. É feita Bela aula, por uma votação. E desde o ano passado, o governo do Lula tem mais indicados, ou seja, a maioria que poderia decidir a taxa é como o Lula entende que deveria ser. Falando nisso, o Alba... Porque os caras sabem fazer conta, né? Não é o remédio. Basta saber mesmo fazer conta. A taxa de juros Por exemplo, é o remédio. eu acho que o Brasil, em 5 anos, ele dobrou o que tem de moeda circulando. Em 5 anos dobrou. Por isso que tem inflação. Muita inflação. Porque a base monetária aumentou muito. Teve a pandemia, o governo não fez. Porque o governo tinha que fazer isso nos 2 últimos anos, né? Sim. Tinha que fazer isso. Sim. A pandemia, todo mundo sabe, né? Ficou em casa, deram aquela dinheirama. Aí o que acontece? Você aumenta a circulação de dinheiro. Em 5 anos, dobrou o número de real no mercado. E não aumentou a produtividade. Não é que você está dobrando, mas você está investindo. Aí o produto tem que subir para manter o produto. Equalizar. E outra coisa, Emílio. Lembra da Dilma em 2016? Pequena aula que eu dei agora, hein? Sim, Muito bem. Doutor Emílio. Pequena aula. Lembra da Dilma que todo mundo falou, Guedes. deixou o país numa desgraça. Sabe quanto era a taxa de juros no pior momento da Dilma? 14,25, que é o que a gente vai ter provavelmente em 40 dias. A gente vai ter a taxa de juros mais alta do mundo. Sam, você é contra essa taxa alta? Não, porque é um remédio. E para baixar, precisa cortar gasto, precisa fazer a lição de casa. Complicado. O Lula já falou hoje O Lula falou hoje, ele deu uma coletiva, foi a primeira coletiva, e falou que não tem plano de controlar gasto. Ou seja, Não tem plano Também não. vem Não tem aí. medida nenhuma. Bota a colheita que nós vamos agora para 25. Qual é a coisa? Vem aí Que? a colheita do nabo. Mas o Fuzil tá sobrou. pulando, tá O comemorando. Fuzil tá feliz, Ele tá ó. feliz. Tá Ele bonito. Vocês já- vão ver o que vocês vão colher de nabo esse ano Junto aqui, com o ó. nhoque. É. E aí a gente vai ficar nisso. Então, quer dizer, em vez de atacar a causa, eles ficam culpando o termômetro. A taxa de juros é um remédio. Quem tá muito bravo com ele é o pessoal da Globo News. Globo News? Você tem acompanhado Você não ou não? acompanhou? O camarote tá muito... Camarote, Todos. Camarote tá Todos. muito bravo. Estão falando da Agora- picanha. Agora. O camarote tá pistola, aquele. Não adianta aumentar nada se não cortar gasto. É isso aí. Pô, um abraço pro Camarote. Cadê o Lula Camarote é Mandela? maravilhoso. Lula Mandela. Agora olha só, Emílio, que isso pode servir de lição. Você tem o Bernard Arnault. Ele é dono da LVMH, que tem Moët É Chandon, o mais rico do mundo. Louis né? um dos Vuitton, mais ricos do mundo, é um bilionário. Importante. Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Bulgari, Tiffany e Sephora. entre Tudo que você outros. compra. sabe? Você vai ver lá. O que acontece? O governo francês entrou naquele papo de vamos sanar as contas públicas vamos quebrar ovos. Para fazer um omelete, Emílio, tem que quebrar ovos. Só que os ovos que vão quebrar são os seus, não são os do Isso. governo. E aí ele está aumentando muito os impostos. A LVMH teria um aumento de 40% dos impostos. Aí o Bernard Arnault falou, ó, quer saber? Vocês vão continuar assim, eu vou me picar para os Estados Unidos. Lá o Trump está diminuindo impostos, estão incentivando empresas. Vocês aqui ficam nisso. Aí o governo francês, eu achei engraçado, que falou que ele precisa ser mais colaborativo com as contas públicas. Ô, senhor, não tem que ser colaborativo. Ajuda nós. Ou seja, o governo não produz nada, só te toma dinheiro, já é um sacrifício você pagar o que você paga de imposto e ainda tem que ser colaborativo. Isso é um clássico da França, Pelo amor né? de Deus, né? É um clássico da França, mas o Haddad teve declarações nesse sentido. Vamos taxar os mais ricos, vamos taxar as empresas gigantes. Os caras se picam. O cara pode ser tudo. Não tinha aquele ator mas lá? não é burro. Você acha que o cara desse tamanho é burro? O Lógico Gerard que não. Depardieu, não tinha o ator também que Mas lá aí no passado... foi pessoa física. Pessoa física. Mas o Brasil entrou com essa ideia, foi no final do ano passado, vamos taxar as empresas gigantes. Fica como lição. O Lacron. Você sabe que tem uma lei, eu já fui canhoteiro. Já? Já. No... Sindicalista. Mas na Sindicalista. época, No na Grêmio juventude. Estudantil. Camisetinha. Tem uma lei da canhota que fala o seguinte, Qual é a lei? no mundo,
Isso é no mundo. Tá bom. Só que eles falam entre eles. Ah, tá. Isso. No Grêmio. Eles falam o seguinte: se a coisa se mexer, taxa. É? Mexeu, taxou. Mexeu, taxou. Se a coisa se mexe, É isso mesmo. taxa. E não se mexe também, porque imóvel também toma uma... Tudo que... É. Qualquer coisa, vai. Agora bicho, pra dar vai brincando. Inclusive, o Macron, ele tá agora, vai pagar mais caro pra ver a Mona Lisa. Estão separando agora o Museu do Louvre, vai ficar mais caro. Vai. Eu Até acho que pro aí, turismo. Ok, mas Eles assim, estão quase voltando com a guilhotina. O Brasil caminha muito mais para uma visão francesa de querer taxar todo mundo, mas com uma qualidade de serviços muito pior do que na França, ainda que lá não seja o melhor lugar do mundo, e a gente corre o risco de exportar talentos, exportar riquezas. Imagine, sai uma empresa dessa, quantos empregos não se perdem? E agora temos um chamado dos Estados Unidos, que temos o gordo repórter, o repórter Almôndega. Pode rodar. Que deu? Repórter News. Repórter enquanto isso, joga É que é pesado. Gordo repórter de volta, tô de férias ainda, daqui a pouco eu tô de volta, dá pra ver pela minha camisa que eu tô de férias, mas eu vim aqui trazer uma informação sobre emprego nos Estados Unidos. Tá faltando emprego? Muito pelo contrário, tem emprego. O que não tem é funcionário. A gente vai em fast food, sempre vê placas como essa daqui. Restaurante é a mesma coisa. O que tá acontecendo? A galera não quer trabalhar. Pra você ter uma ideia, o salário mínimo aqui na Flórida é de R$7,25 a hora. Eles estão ofertando o dobro e mesmo assim não tem mão de obra. A gente vai em restaurante, você vê isso aí, ó, alas fechadas e não tem funcionário. Mesmo com clientes esperando, fazendo fila na porta, não tem funcionário para atender. E o que você vê é isso daí, alas do restaurantes fechadas. O problema tá acontecendo aí desde a volta da pandemia. O Samidana já falou e vai trazer mais informações. E aqui, o Gordo Repórter encerra mostrando que esse problema tá até hoje. Ele foi comer lá. São matérias que ele vai fazer alguma... Ele vai na loja... Emílio, Ele faz matéria, ó, uma puta gordaça. Um puta gordaço. Ele vai. Não, ele vai comer. Vai de lado. Ele fala, Luqueca, vamos nesse restaurante vamos render. comer uma coisa. Peraí. Ribs on the barbecue. Só Emílio, você pode só me tirar uma dúvida, Emílio? Você pode me tirar uma dúvida? Isso pra mim não foi uma matéria, foi uma reclamação. Muito Ele bem. chegou no restaurante e não tinha ninguém pra colocar uma pá de donuts na mesa dele. Não tinha garçom. Você viu o sanduíche de pastrame que ele comeu um No sanduíche? Cats, no Cats, lá É em tipo Nova o York. do Mercadão, mas de pastrame. Mas voltando ao gancho do Emílio, o que acontece? Na pandemia não foi só o Brasil, não foi só o Brasil que exagerou nas bolsas, nos auxílios. Os Estados Unidos também gerou inflação por lá. Aí a gente fala, mas a taxa dos Estados Unidos estava 5, agora está 4. Mas para o mercado americano é uma taxa altíssima. É uma taxa altíssima. Aí o que acontece? As pessoas estão confortáveis, não querem trabalhar. Todo mundo tem que pagar mais. Se todo mundo paga mais, é inflação. Sim. Tudo custa o dobro. Tá bom, você vai ganhar o dobro, você vai pagar o dobro, vai ficar relativamente correndo na atrás mesma. do rabo. Mas isso é uma preocupação em vários estados. Eu também vi isso quando eu estive nos Estados Unidos no ano passado, de você ter fila, ter vaga no restaurante, mas eles não te deixam entrar porque não tem como atender. Não tem como atender. Só que os Estados Unidos é rico. Só que os Estados Unidos já mudou a visão, pelo menos o Trump dá a entender. A gente aqui parece não aprender nem com os nossos erros, nem com os erros do outro. E com isso, piriri pororó. O Trump, ele tá... Pô, eu tava lendo hoje, não sei se é verdade também isso aí. Diz que eles mandavam... Porque diz que o governo americano manda dinheiro pro mundo inteiro. Essas agências de ajuda. Sim. Diz que eles davam $50 milhões para Hamas comprar camisinha. Mas será que isso é verdade? Isso aí? Olha, eu vou falar. Eu vi em vários lugares. Será que é verdade isso? Mas dele culpou o Biden, que o Biden dava... Mas então, olha, mas é aqui verdade? nos Estados Unidos... É verdade ou Eu não? acredito que sim. Eu acredito que eu estou acredito chegando aqui. que não. Pelo tanto de gente que nascia, eu acho que ninguém usava camisinha. Sem piadinha agora. Não é piadinha, não. Trump diz que bloqueou o envio de 50 milhões para comprar camisinhas para o Hamas. Eles, abre aspas, eles usam para fazer bombas. Isso aqui... Não. Que eles usaram o dinheiro para bomba, claro. não tem dúvida. Sim, isso a gente não tem dúvida. Mas eles não usam camisinha para fazer bomba. Eu acho que pela religião... Eu nem sei se pode, pelo menos em várias religiões, você não pode evitar filhos.
Várias religiões são assim. Ah, não sei também. Não, mas a questão é o seguinte, Delari, você que tem amigos do os Estados Hamas. Unidos financia várias, igual tem aqui, como ela denunciou lá na Cracolândia, tem muitas ONGs, né? Você pode, a própria ONU, né? muita ONG, que é uma organização que não é do Estado, sabe que o dinheiro é desviado. Deve ser uma ONG e falar assim, ó, dá 50 milhões que a gente vai ajudar aqui. O Qatar levava em espécie dinheiro lá para Gaza e... Muito bem. Enfim.